Amém. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Que bom é estar aqui com os irmãos depois dessa apresentação. Acho que os irmãos ficaram assim, um pouco assustados, né, pastor? Imagino como eu fiquei, né? E no dia da ultra eu não estava com a minha esposa. Ela desconfiava que estava grávida. O pastor estava falando aqui, eu falei, nem sei como que aconteceu isso, né? Mas eu tive a participação também ali desta gravidez, e o médico falou, você está sozinha? Ela, estou. Eu falei, então liga para alguém, porque tem mais um aí, ou mais uma. São 2 meninas chegando, serão então 4 meninas, e o meu amigão, queridão, chamo ele de queridão também, é o Anthony, vai ser o caçulinha, tem 3 anos, tem a Antonella, de 12 anos, a Ariela, de 8 anos, e agora eu mudei para a letra B. Vem a Betina e a Bela. Então, lá na igreja estão falando para eu ir no alfabeto inteiro. Eu falei, não é vocês, né? Eu passo logo meu Pix. Os irmãos começam lá nessa alegria, mas é uma bênção, é um desafio, mas também uma bênção do Senhor. Temos aí 5 filhos para alegrar nosso coração, e é bem propício para a área de missões. Então, 5 continentes eu já consigo cobrir, né? Então, Deus vai enviando para cada continente uma das nossas crianças, é uma alegria. Pastor Ezequias, obrigado pelo convite, pela confiança de estar aqui com os irmãos. Uma alegria ver uma igreja vibrante, viva, que ama missões, que investe em missões, que trabalha por missões, que envia vocacionados. Estava aqui o seminarista lá no Palavra da Vida, meu irmão formou lá ano passado, e tem aí desempenhado também um trabalho, um papel na obra do Senhor, e a gente fica muito feliz quando escuta isso, e eu vibrei mais ainda quando eu escutei o maior orçamento da igreja, né? A gente fica muito feliz de uma igreja que entende que a sua natureza é missionária, é cumprir a missão. Alguém um dia chegou aqui, e eu gosto sempre de lembrar isso lá na igreja, aos vocacionados, aos jovens, que em algum momento da história Deus levantou homens e mulheres para, após dias no navio, como foi o casal Beckby, o William e a Anne, e chegam aqui depois de 40 dias no navio, vindo dos Estados Unidos, desembarcam no Rio de Janeiro, então, após um tempo em Santa Bárbara do Oeste, chegam a Salvador para, então, plantar a primeira igreja batista para brasileiros, né, focado na evangelização de brasileiros. Então, para nós é uma alegria falar desse tema, falar dessa volta de Cristo, e é escatológico a missão, porque Jesus diz lá em Mateus 24 que, quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Eu tenho trabalhado lá na igreja o tema de missões, sempre falando isso. É nossa responsabilidade a pregação do Evangelho. Se eu sou um crente que deseja, um cristão que deseja a volta do Mestre, é o nosso tema desse ano, afirmando que o Filho vive e voltará, eu tenho que me envolver na obra missionária. Não existe um cristão, queridos, que diga, eu não gosto de missões. Não existe. Ele pode até falar, mas se ele fala isso, algo na sua caminhada cristã precisa ser realinhada, a rota precisa ser reajustada em nome de Jesus. Eu estou hoje aqui também com o André, seminarista André, bem acompanhado, tem já me acompanhado aí há algum tempo, também é membro do nosso Conselho de Missões. Eu sou pastor de missões da Primeira Igreja Batista de Campo Grande há 4 anos, pastor Carlos Elias acreditou, né? Então, obrigado, pastor Carlos Elias. Fui também gerente de projetos da Junta de Missões Nacionais durante um tempo, antes de ficar integral na igreja. Fui também bancário, 14 anos, e ali no banco o Senhor me chamou, me vocacionou, e foi um grande desafio para a gente, como família também, mas a minha esposa, muito sábia, ela, como a Débora aqui, né, pastor? Vai sim, você vai sim, Deus está te chamando, então você vai. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, para louvor da glória do Senhor, investindo nesse tempo. Obrigado, André, pela presença. Foi também um motorista, né? Confiando aí na vinda.
Eu trago um abraço ao pastor Carlos Elias, estava vindo para cá, ele mandou mensagem, um abraço ao pastor Ezequias, ao casal e a toda a igreja, nosso pastor Carlos Elias, que é um pastor missionário, que investe muito em missões, e também a nossa igreja ali em Campo Grande. Eu tenho o privilégio de ser um pastor numa igreja missionária, pastor de missões numa igreja missionária. Queridos, eu quero hoje trabalhar com os irmãos algo que Deus tem colocado muito no meu coração. Já há muito tempo eu trabalho na área missionária, desde a minha igreja de origem, né, Igreja Batista da Vitória, ali em Paciência, não sei se os irmãos conhecem, né? Para conhecer Paciência, tem que conhecer o cemitério Jardim da Saudade. Se você falar, conhece Paciência? Não, Jardim da Saudade, conheço, é lá, fica a igreja, e ali eu fui embaixador do rei, fui seminarista, e ali o Senhor me chamou, e depois em Campo Grande. Quando eu chego em Campo Grande, só para os irmãos conhecerem um pouquinho, eu fui a Campo Grande, pastor Ezequias, abrir uma igreja para chineses. Nós chegamos, eu e minha esposa, e plantamos uma igreja chinesa em Campo Grande, só para chineses. E ali nós ficamos cerca de 5 anos com essa igreja, trouxemos um pastor chinês para cá, pastor Dene, e veio a pandemia. Na pandemia, eles se espalharam por todo o Brasil, alguns retornaram, foram para o Canadá, e a gente tem acompanhado. Deus foi misericordioso, tivemos batismos, acompanhamos muitas pessoas, e Deus tem nos dado esse ministério. Aí inicia o nosso ministério com missões, trabalhando com missões. E ao longo desses anos que eu tenho envolvido na obra missionária, eu tenho observado que muitas vezes nós caminhamos ou realizamos algum trabalho missionário de forma equivocada, ou sem saber o porquê. E ao longo desse tempo eu tenho estudado, tenho na Bíblia, em bons livros, pedido ao Senhor essa orientação. O que move o coração do cristão a fazer missões? Porque a Bíblia é muito clara. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. E Atos 1:8 vai dizer que nós vamos receber poder, não é isso? Do Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É muito claro. Mas muitas vezes nós nos perdemos no caminho achando que muita coisa é missões. E quando muita coisa é missões, nada é missões. Nós temos que ter uma ótica correta. Nós temos que ter, certamente, para onde nós estamos indo. O que a Bíblia nos ensina? E há um livro do 9 Marcas que eu tenho lido, Missões, tem me chamado muita atenção, e um capítulo ele fala sobre a alegria da salvação. Eu conversei isso com o meu conselho de missões, conversei isso com a igreja. Nós poderíamos, queridos, ficar aqui, e os irmãos vão ter isso com os missionários que estão aqui chegando. Eu comentei ali com o André, pastor, quando você diz, nós temos o privilégio de ver 2. Eu falei, nossa, está melhor que Campo Grande, que só vai receber 1, hein? Vocês estão bem para caramba, Deus abençoe. E é muito bom receber o missionário, o relatório de missões, as fotos. Eu amo, queridos. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma família da Índia que mandou uma mensagem lá para a nossa igreja, em gratidão. Como é bom, como isso deixa o nosso coração aquecido. E eu poderia mostrar aqui vários vídeos das nossas viagens missionárias, o trabalho que nós realizamos, mas eu quero iniciar esta campanha junto com vocês, relembrando a você qual é a alegria da salvação. Porque eu entendo, irmãos, e tenho entendido que o grande combustível da missão é a nossa alegria da salvação. Porque só quem cumpre a missão e crê que o Filho vive e voltará, só é aquele que foi um dia alcançado pela salvação através de Cristo Jesus. Se um dia você foi impactado por esse Evangelho, se um dia você foi transformado por esta palavra, você será um grande avivalista, um grande missionário aonde você estiver. E se eu perco a alegria da salvação, queridos, eu não consigo compartilhar nem dentro da minha casa. Se eu perco a alegria da salvação, eu não vou compartilhar no trabalho. Se eu perco a alegria da salvação, eu não vou contribuir para missões, porque eu vou começar a questionar e dizer, para quê? E eu escuto muito isso como pastor de missões. Por que a gente está mandando oferta lá para a África, para a Ásia?
Tem tanta gente aqui na esquina, ali na quadra, daqui a 2 quadras. Por quê? Porque está perdendo a alegria da salvação. E eu quero, então, junto com vocês, em alguns textos ao longo da Bíblia, desde o Antigo Testamento, mostrar a você que essa será a maior campanha desta igreja, não por causa da feira missionária, não por causa dos hambúrgueres hoje vendidos, ou pelo pastel que será vendido, mas será a maior campanha desta igreja, porque a igreja vai relembrar, mais uma vez, por que ela está fazendo missões. E a causa é muito clara, a causa é por causa do Filho, porque o Filho vive. Ah, queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que nós estamos numa missão que a vitória é certa. Não tem derrota para o cristão na missão, queridos. Sabe por quê? Que Cristo é o vitorioso que vem. E Ele já nos dá o resultado. Deus foi tão bom, pastor Ezequiel, que nos deu a revelação do resultado. Está lá, toda língua, povo, raça, tribo, nação, estará diante do Cordeiro, a uma só voz, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. É a nossa certeza. E é por isso que a gente caminha. É por isso que nós somos chamados de loucos, e somos. E aí, quando as crianças estão aqui, eu fico... até porque tem muitas crianças, né? Eu fico emocionado vendo os cofrinhos, elas colocam ali. E esses dias, uma líder dos nossos amigos de missões chegou para mim e falou assim, olha, nós tiramos a ofertinha toda terça-feira, é o encontro das nossas organizações, e um amiguinho, ele traz moedinhas a mais para que os que não trouxeram possam ofertar junto com ele. Uma criança de 5, 6 anos. Isso me emocionou. Essa é a unidade da igreja, essa é a unidade da igreja. Uma criança que entende que não é só trazer a oferta, mas é o compartilhar a essência de ser um cristão. Então, a nossa mensagem hoje está baseada no texto de Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 11. Eu vou trabalhar mais o 10 ao 11, mas usarei o 8 e o 9 como contexto também. Eu vou usar a versão NAA. Talvez você esteja se perguntando, poxa, pastor, mês de missões, você vai usar um texto de Natal, né? Porque a gente acha que Lucas 2 é só para o Natal, é uma mensagem natalina, mas é uma mensagem da promessa cumprida do nosso Deus. E diz assim o texto bíblico: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém, queridos? Senhor, obrigado pela palavra lida. Guia-nos, ó Deus, nessa explanação, para que o teu nome, em tudo, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma promessa dada pelo nosso Deus, que atravessou séculos, milênios. Lucas 2 não é apenas um relato de um nascimento, é o cumprimento de uma promessa dada pelo Deus Todo-Poderoso. Quando o anjo anuncia àqueles pastores boas novas de grande alegria, ele não está dando apenas uma informação, ele está declarando que Deus cumpriu aquilo que prometeu. Desde o início da queda, lá em Gênesis, no livro de Gênesis, o Senhor anuncia a redenção, anuncia a reconciliação. Em Gênesis 3,15, no momento mais sombrio da história humana, Deus promete que a descendência da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Ali no meio da escuridão, das trevas, do juízo, nasce, queridos irmãos, a primeira centelha de esperança. Há um descendente que virá, que vai pisar a cabeça da morte, vai pisar na cabeça do inimigo.
Ah, queridos, isso é esperança. No momento da queda, no momento da separação, no momento da dor, Deus dá ao homem, pelo seu amor e a sua misericórdia, esperança. Haverá, e hoje com a revelação completa, nós podemos em 2026, em março, saber que estava falando do Filho, saber que estava falando do Messias, saber que estava falando daquele que trouxe redenção para mim e para você. Ah, queridos, eu costumo, pastor, pensar que quando Deus faz essa promessa a Eva e a Adão, a humanidade, ele já estava visionando a cruz, porque ele já sabia o que iria acontecer. O Filho morreu, mas ressuscitou, está vivo e voltará. A promessa dele não era jogada ao vento. Ele não achava que iria acontecer, ele não achava que viria o Filho. Ele já via a cruz no Calvário, o sacrifício acontecendo, o sangue sendo derramado e a vitória acontecendo para a glória dele, do Deus Pai. Em Gênesis 12, quando andamos mais um pouquinho, Deus chama Abraão e promete a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Em 2 Samuel, Deus promete a Davi um trono eterno, um trono para sempre. O profeta Isaías proclama lá em Isaías 9, versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. Na sequência do capítulo, no versículo 6, ele diz com propriedade revelada diretamente pelo Pai, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Miqueias, usado por Deus, profetiza ainda o local do nascimento. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efrata, de ti sairá o governador de Israel. Isaías 7,14 diz ainda a forma com que ele viria, anuncia que a virgem conceberia. Jeremias fala de uma nova aliança, Ezequiel profetiza um novo coração. Ah, queridos, Deus ele não nos abandonou. Deus não deixou a história a sua própria sorte. Deus tinha e terá sempre o controle da história. Os séculos se passaram, impérios surgiram, caíram. Israel foi para o exílio, foi libertado, voltou para o exílio. Agora há em Israel um silêncio profético, Deus não está falando. Há uma opressão do Império Romano, mas, queridos, como Deus não é homem para que minta, naquele lugar, neste tempo, naquela noite, diante de simples pastores, Deus não esqueceu do seu povo. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Parece, né, uma frase, um jargão do evangeliquez nosso do dia a dia, mas é verdade bíblica. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Deus não esquece da sua promessa. Deus revelou e disse, registra. E hoje nós temos a promessa revelada. Se está na Escritura, queridos, toma posse dessa promessa, porque o que Cristo promete, Ele cumpre. Não foi diferente com a promessa do Filho. Ele nasceu. E então, queridos, ali numa noite comum, em uma cidade pequena, meus irmãos, algo extraordinário acontece. O céu se rompe, o céu se abre, o silêncio, pastor Ezequias, de 400 anos acaba e declara, os anjos declaram naquela noite, hoje nasceu, a promessa foi cumprida. Deus voltou a falar, Deus voltou a falar com o seu povo, cumprindo a sua maior promessa. Hoje, na cidade de Davi, nasceu. Não foi outro dia, não foi amanhã, não foi simbolicamente, foi no tempo certo da história. Deus se encarnou, como diz João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É histórico, é verídico, é fato consumado. Cristo habitou entre nós. Irmãos, a história foi marcada. O que foi prometido desde o Éden, agora está na manjedoura. A alegria anunciada naquela noite não é improviso divino, é cumprimento fiel da sua promessa. Por isso que a nossa alegria como cristão é sólida.
Não importam as circunstâncias, não importa o momento, não importa a adversidade, não importa o partido político, importa que o nosso Deus é fiel e Ele cuida de cada um de nós. Há muitas incertezas neste tempo, incertezas da guerra, da economia, incertezas das ideologias, mas eu creio que o trono não está vazio. Ele está no controle. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. E quando Deus diz a Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, Ele inclui você e eu. Ele inclui a sua família. Ele inclui o seu esposo, o seu pai, o seu irmão, a sua mãe, o seu sobrinho. A sua família é abençoada pela vinda de Cristo Jesus. Eu sou abençoado pela vinda de Cristo Jesus. A minha posteridade é abençoada por Cristo Jesus. E eu quero, então, nessa noite, em alguns pontos, eu não estou vendo o relógio. Tem relógio, não? Eu vou botar aqui porque eu moro longe, né? Irmãos, em alguns pontos eu quero, junto com você, aprender essa sequência desta alegria da salvação, mostrando para você que ela é o combustível da missão. Em primeiro lugar, a alegria de receber a Cristo é a melhor notícia da história. O anjo diz: estou trazendo boas novas. O termo grego aqui carrega uma ideia de proclamação oficial. Naquele mundo, naquele momento, o nascimento de um imperador, ou quando ele era anunciado para assumir o trono, era então proclamado uma boa notícia, o evangelho, a boa nova, a boa notícia. Enquanto, queridos, Roma proclamava boas notícias humanas e políticas, o céu proclamava notícias eternas, notícias de salvação, boa nova de grande alegria. O evangelho nasceu. A melhor notícia e maior notícia aconteceu naquela noite para pastores. Hoje nasceu. Eu trago a vocês boas novas de grande alegria. Eu quero, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você entrou nessa noite aqui abatido, desesperado. Mas eu quero que você relembre desta palavra. Eu trago a você boa nova de grande alegria. O seu desespero não é maior do que essa notícia. O seu dia difícil não é maior do que essa boa notícia. As dificuldades que você tem enfrentado, talvez no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, na sua rua, no seu emprego, não são maiores do que esta notícia. Eu trago a vocês boa nova de grande alegria. E ele diz: nasceu o Salvador. Essa é a melhor notícia da história da humanidade. Não foi uma descoberta de um continente, é uma coisa grandiosa, mas não é. Não é o fim de uma guerra que nós queremos tanto. Mas acima do que a notícia de um fim de uma guerra, é a notícia de que Cristo habitou entre nós. O avanço da ciência, que a gente espera, curas através da ciência, amém. E elas vão vir e vão acontecer, mas não estão acima da notícia de que Deus cumpre a sua promessa através do Filho. A maior notícia que nós recebemos é que o Salvador nasceu. Em Gálatas 4:4 diz que na plenitude do tempo, no tempo certo, na hora certa, Deus agiu, Deus enviou, Deus sustentou, Deus está no controle. Na hora certa, na plenitude dos tempos, o Salvador nasceu, numa manjedoura estava. Ah, meus queridos, isso é maravilhoso. É no tempo certo. Se Deus agiu naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, você, meu querido irmão, minha querida irmã, acha que Ele não age neste tempo, nesta época, nesta igreja, neste lugar? Deus continua agindo. Cantamos aqui essa noite. O Espírito vai ser derramado, os milagres vão acontecer. Aquele que tem sede, venha. Nós temos a água da vida. Essa é a notícia da humanidade.
E aí, quando nós pensamos nisso, nessa boa notícia, e vendo o em volta, vendo o contexto do ser humano, nós podemos entender que o maior problema da humanidade não é geográfico, político, econômico, é espiritual. O maior problema da humanidade é o pecado. O texto não vai nos dizer aqui em Lucas, queridos, que nasceu um grande conselheiro moral, que nasceu um rei inspirador apenas. O texto vai nos dizer claramente que nasceu o Salvador. E se nasceu um Salvador, significa que eu e você estávamos perdidos, estávamos sem direção, estávamos longe de Deus, mas Deus, no seu amor, envia então esse Salvador para salvar aquele que estava perdido. Queridos, estávamos condenados, longe do nosso Salvador. Estávamos distantes. E quando alguém perdido encontra a salvação, a alegria é indescritível. Você lembra o dia da sua conversão? O dia que marcou a sua salvação? Eu lembro. E esse dia foi incrível, foi indescritível. É aquele dia que seu coração aquece e você quer sair falando na rua: Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, Jesus me transformou, Jesus me libertou. A alegria é diferente, a pessoa se torna diferente, ela é transformada, uma metanoia acontece na sua mente, e as pessoas começam a dizer: olha, mas não é fulano, o que aconteceu com ele? É a alegria da presença de Jesus. Nosso hino 462, lá também cantamos os nossos hinários. Ele diz que Cristo me amou e me libertou. Eu não sou do louvor não, tá, gente? Então vou recitar como um poema. Mas pode puxar, se alguém quiser. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem a perecer sem luz. Ó o refrão, que lindo. Cristo me amou e me livrou por seu imenso amor, me transformou. E seu querer, Cristo meu Salvador, Cristo meu Salva, fez o quê? Me libertou. Aleluia! Estava perdido, estava longe, mas Cristo me encontrou e me libertou. Esse é o nosso Deus, essa é a alegria que tem que estar no nosso coração. Receber Cristo, queridos, é experimentar perdão completo, é saber que a culpa foi removida na cruz, é ter a consciência mudada, purificada, é saber que a morte não é mais um fim, porque temos vida, vida em abundância e vida eterna. John Newton declarou: sou um grande pecador, mas Cristo é um grande Salvador. Essa é a nossa alegria da salvação. Ela não está baseada em quanto dinheiro nós temos, na nossa grandeza, no nosso nome, mas na grandeza de quem nos salvou. Cristo é o Salvador, o grande Rei. Quando alguém entende isso e quando nós entendemos isso, tudo mudou, tudo muda. Porque nós entendemos que nós somos perdidos, pecadores, e precisamos de um Salvador para nos guiar. Ele é a luz do mundo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a pergunta para você nesta noite: você entende isso? Você entende o que Cristo fez por você? Você se lembra daquilo que Deus, aonde você estava e aonde Deus colocou? Eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de vida espiritual com Deus. A mudança, aquilo que nos deixava entristecidos, agora Cristo mudou para a alegria plena. Nós precisamos voltar
a esta alegria. Segundo lugar, a alegria da salvação é transformacional e revoluciona a nossa vida. E voltando um pouquinho no texto, o anjo diz: aqueles pastores, não tenham medo. O medo é a marca de uma humanidade caída longe de Deus. Adão teve medo, Israel teve medo, os discípulos tiveram medo, mas o Evangelho, queridos, remove o medo, porque remove a condenação. Aquilo que nos agoniava, aquilo que nos condenava já não faz mais parte da nossa vida, porque o sangue de Jesus nos libertou. E aquele que crê em Cristo verdadeiramente é livre. Quando a salvação alcança alguém, o coração é transformado. O homem que vivia sem esperança passa a viver com propósito. Há um propósito na igreja, há um propósito de servir ao Senhor, há um propósito em ofertar, há um propósito em evangelizar. Nós saímos do medo para viver no propósito. O coração vazio passa a transbordar significado. Eu me sinto tão sozinho, pastor. Eu me sinto tão irrelevante. Queridos, o dia que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, a sua vida passará a ter significado, porque Ele estará caminhando com você. Charles Spurgeon disse certa vez: quando Cristo encontra um coração, Ele transforma esse coração de caverna para um templo de adoração. Obrigado, querido. Deus abençoe. Eu ia fazer uma brincadeira que, se quisesse levar o suor aqui dos gêmeos, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, é a marca do cristão. Cristo remove o medo. E Deus vai transformar um coração que é uma caverna em trevas, num templo de adoração ao Deus vivo e poderoso. É tão bom, queridos, quando chega domingo e a igreja se reúne. Nós amamos a igreja, né, pastor Débora? Nós amamos a igreja. Está na igreja. O meu filho de 3 anos, toda vez que a gente se arruma, nós vamos para a igreja, pai. Vamos para a igreja. Porque lá também ele é paparicado, né? Então, ele já entendeu o processo com as irmãs, né? Principalmente com a MCM, ele entende esse processo. Mas é um prazer estar na igreja, servir a igreja do Senhor, estar com os irmãos. A igreja, queridos, é diferente. Eu não estou falando só do templo, é bom, a gente está num templo bom, confortável, mas eu estou falando das pessoas, da igreja de Cristo, da igreja que está aqui em Angra, que está em Campo Grande, que está na África, que está na Ásia. Temos muitos irmãos, queridos. A igreja que remove o medo e avança num propósito eterno de salvação. Nós temos visto a guerra Irã, Israel, Estados Unidos, países árabes. Mas, queridos, uma das maiores notícias dos últimos tempos, ou da última década, é que a igreja do Irã é a igreja que mais cresce no mundo. A igreja de Cristo é a que mais cresce, queridos. Num país de extrema perseguição, onde uma guerra está sendo instaurada, a igreja está avançando, a igreja está crescendo, a igreja está se multiplicando. Sabe por quê? Porque nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja que entendeu esta alegria profunda de que Cristo é o Salvador. É a alegria que impulsionou missionários a deixarem as suas profissões, as suas famílias e irem por todo o mundo pregando o Evangelho. A alegria da salvação nunca é superficial, porque ela muda a nossa identidade. Ela muda a sua identidade. Você passa a ser agora um cidadão dos céus. Isso é maravilhoso. Você faz parte de um reino eterno. Antes nós éramos inimigos e agora nós somos filhos. Antes condenados e agora justificados. Antes mortos, agora vivos em Cristo Jesus. Essa é a certeza de que você não está sozinho. Não há órfãos na igreja do Senhor, porque Cristo nos adotou. Deus nos adotou através de Cristo Jesus.
William Carey disse, missionário batista, que sai da Inglaterra e vai à Índia, ele disse a seguinte frase que eu levo sempre comigo: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Nós fazemos e esperamos porque entendemos que a alegria que nós recebemos no dia da nossa salvação não pode ficar só para nós, não pode ficar presa aqui na Ibacem. Ela tem que ser multiplicada, ela tem que ser compartilhada. É por isso que a gente tem que orar por novos obreiros, novos vocacionados. É a ordem de Jesus, Lucas 10, 2. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Eu gosto, pastor, nesse versículo da King James, porque ela faz algo interessante nesse texto, que é: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores, portanto, vão. A resposta dessa oração é você mesmo, sou eu mesmo. A gente sempre põe para o outro, terceiriza, né? Terceiriza o chamado. Ih, já tem um missionário? Amém, glória a Deus. Alguns serão missionários transculturais, mas todos fomos chamados para fazermos discípulos. É sua responsabilidade fazer discípulo. Fazer mais um discípulo. E esse discípulo vai fazer outro discípulo. Foi assim que o Evangelho chegou aqui para nós. Às vezes parece que a gente esquece disso, né? Essa multiplicação de discípulos. Então nós vamos esperar, sim, grandes coisas de Deus, mas nós vamos fazer grandes coisas para Deus a partir da alegria da salvação. David Livingstone, um grande missionário na África, ali foi enterrado, ele disse uma pequena frase interessante: nunca fiz um sacrifício. Sabe por quê? Porque a alegria da salvação dele era maior do que qualquer custo para a vida dele. Não há custo. Não há sacrifício, irmãos, maior do sacrifício de Jesus. Mas eu, pastor, como é que eu vou fazer? Vai ter culto essa semana, vai? Participe, queridos, vá. Convide alguém, se envolva, comece a servir. E aí, quando você começar a servir, você vai ver os grandes milagres que Deus faz na nossa vida. Eu sou testemunha de muitos milagres, coisas extraordinárias. Ano passado, nós fizemos uma viagem. Nós temos um grupo na nossa igreja que nós chamamos de Jovens Vocacionados. E aí, todos os anos, a gente abre mais uma turma. O André me ajuda nesse processo, junto com outros seminaristas. Eu peguei todos os seminaristas para mim, pastor. Não sei porquê, né? Trabalho tem. Falou, eu quero ser seminarista. Vem trabalhar com missões aqui, que a gente tem campo para trabalhar. E aí nós estávamos nos preparando, nós passamos o ano inteiro estudando, fazendo práticas evangelísticas, e no final fazemos uma viagem missionária, todos os anos. Ano retrasado fomos ao Uruguai, na cidade de Minas, e ano passado fomos ao Rio Grande do Sul, em Flores da Cunha. Estava falando com o pastor Ezequias antes de subir. E, queridos, nós tínhamos um grande desafio, a passagem. Estava em R$48 mil. E eu falei, e agora, né, André? O que a gente faz? Vamos orar. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas para Deus. E nós fomos orar, oramos. E aí chegou bem assim no limite da decisão. Eu chamei o povo e falei, vou comprar amanhã essa passagem. Mas, né, falando assim, né, pastor? Aquela fé que a gente tem, mas o coração ainda estava... E eu orei e falei, Senhor, esse grupo quer ir. Eles trabalharam, fizeram muita cantina, mas foi muita cantina mesmo. Até uma irmã, ela fala assim, ó, chegou os loucos da cantina, chegaram os loucos. Missões. E aí, queridos, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, e à noite eu liguei para a agência missionária, para a agência missionária não, mas a agência de aviação, que é uma irmã da igreja. Eu falei, ó, nós vamos comprar, vai ser agora. Vê aí para mim, levanta e me liga. E ela passou uns 10 minutos, me ligou, pastor, não sei o que aconteceu. A Gol abriu um voo novo para o Rio Grande do Sul e a passagem ficou em R$23 mil. Queridos, sabe o que Deus fez? Abriu um voo novo para que o povo dele pudesse chegar lá. Não tinha esse voo, era abrir um novo. E nós fomos e voltamos, né? Pela metade do preço. E eu brinquei, e a gente já tinha esse valor. Foi tudo pago.
E eu fiz uma brincadeira lá na igreja, eu falei, gente, eu nunca cheguei nessa etapa. Voltar de viagem missionária com tudo pago, né? Geralmente a gente parcela em várias vezes. Mas estava pago. E, irmãos, foi algo extraordinário. Nós vimos o poder de Deus ali no Rio Grande do Sul. 23 casas abertas para receber estudo bíblico. Deus faz o milagre acontecer para que a obra dele aconteça. Não é por causa de mim, não é por causa do grupo, é para que o nome dele seja glorificado. Não duvide daquilo que Deus pode fazer. Pastor, 35 mil é muito. Para Deus não é muito não, queridos. Ele pode dobrar. E vai ser aquela, né? Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Eu faço isso lá na igreja. A gente não tem meta, mas quando atinge, a gente dobra essa meta, queridos. No reino de Deus é assim. O nosso Deus faz grandes coisas, realiza grandes coisas. Essa alegria, queridos, que alcançou esses pastores, nos alcança hoje. Tenha essa alegria no seu coração. Espere grandes coisas de Deus. Terceiro lugar, a alegria da salvação marcou a história e continua transformando vidas. O anjo diz aqui no texto que é uma boa nova de grande alegria. Não é pequena, não é moderada, ela é grande. Essa alegria que alcançou os pastores mudou o curso da história. O Império Romano caiu, os reinos desapareceram, filosofias se dissiparam, mas o nome de Jesus permanece para sempre. Ah, queridos, Deus usou o imperador de um grande império para levantar num dia o pastor Ezequiel e falar assim, vou fazer um censo, agora que eu quero decidir aqui quantas pessoas tem no meu reino. Mas era Deus usando um simples imperador para cumprir a sua promessa. Cristo nasceu em Belém. Então José e Maria tiveram que sair da sua cidade e ir até Belém para que a promessa de Deus se cumprisse exatamente como ele tinha dito. Deus usou o imperador para isso. Ele acha que ele deu a ordem. Deus usa grandes imperadores, governos, exércitos, para que a vontade dele seja feita. Ele está no controle. Hoje, vivendo talvez o momento da história, a gente não vê escapatória ou saída, mas Deus está desenhando essa história para que o nome dele seja glorificado. Não se esqueça disso, Deus continua no trono, controlando a história. O nascimento em Belém dividiu a história em antes e depois de Cristo. Porém, mais do que dividir calendários, ele transformou corações. Homens que eram violentos transformaram-se em homens pacificadores. Perseguidores tornaram-se pregadores. Desesperados tornaram-se esperançosos. Olha o que Deus faz, queridos. Nosso pastor esteve há alguns anos na Turquia, com um grupo de pastores aqui, com a nossa Junta de Missões Mundiais. E ele nos trouxe um testemunho assim gigante. E naquele dia eram batismos de muitos iranianos, muitos. E quando eles estavam batizando ali, com toda a segurança, né, da forma certa, correta, eles observaram que tinha um homem se tremendo muito. Se tremia, muito preocupado. E aí foram até ele perguntar o que estava acontecendo. E ele disse, eu estou com medo. Por que você está com medo? Ele está com a alegria de Jesus. O carcereiro da minha prisão está ali. E foram então no carcereiro. E o carcereiro se aproximou e perguntaram, o que você está fazendo aqui? Eu também vou me batizar. Porque o testemunho daquele homem na prisão encontrou meu coração e essa alegria alcançou. Os dois estavam sendo presos como Paulo na prisão. Deus continua fazendo a sua obra. Deus continua avançando com o reino. O reino de Deus, pastor, é chegado. Ah, queridos, homens são transformados através do testemunho da igreja. Essa alegria, ela é profunda porque não depende das circunstâncias. Não depende da nossa estabilidade política, não depende da prosperidade, depende de Cristo. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E para encerrar, finalizar, chegamos no quarto.
Foi além dos 3 pontos, né, pastor? Chegamos no 4º e último ponto. E aqui eu quero afirmar para você, essa alegria que eu trabalhei com vocês nessa noite é o combustível da missão. O anjo declara aqui no texto, de forma clara, esta alegria será para todo o povo. A alegria não é restrita. A alegria não é regional. A alegria não é cultural. Ela é universal. É para todo o povo e para todos os povos. Essa é a nossa certeza. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ano passado eu estive no Panamá para um congresso de missões. Tinham mais de 2.500 missionários. E eu passou o privilégio de ver ali várias tribos, línguas, povos e raças cantando no momento de ceia, no momento de bodas do Cordeiro, todos juntos. É uma emoção tão grande ouvir pessoas na sua língua, etnias, cantando e adorando ao Senhor da sua forma, da sua cultura, exaltando ao Cristo, o único Cristo e verdadeiro. Seja aqui, seja no Japão, seja na China, no Irã, para que todos os povos o adorem. Deus deseja ser adorado, queridos, glorificados em todos os povos, todos os grupos de povos. Gente, isso é maravilhoso. E Deus nos convida a fazer parte disso. Deus convida esta igreja para fazer parte disso. Nós estamos lá na nossa igreja há 2 anos em oração por povos não alcançados. O nosso desejo é alcançar povos que ainda não foram alcançados. Nós enviamos ano passado o primeiro casal da nossa igreja para um povo não alcançado, movidos na oração. Nós começamos, nós temos que alcançar. E essa semana eu recebi uma notícia maravilhosa de que um dos nossos obreiros alcançou mais um povo não alcançado. Gente, isso é magnífico. O Evangelho está avançando, mesmo com as dificuldades, mesmo com as intempéries. Deus está fazendo a sua obra. Nada pode impedir a igreja do Senhor de avançar. Enquanto houver povos que ainda não conhecem essa alegria, a igreja deve proclamá-la. John Piper escreveu: missões existem porque a adoração ainda não existe. Missões não nascem de uma obrigação fria, mas de um coração aquecido pela certeza da salvação. Quem experimenta essa alegria não consegue guardá-la, quer compartilhá-la. Cristo é o maior tesouro que nós temos, porque em Cristo há uma esperança para sempre. Enquanto, queridos, há povos que não adoram a Jesus como nós adoramos, como esta noite, esta alegria que nos invade deve nos incomodar, queridos. Deve nos trazer amor e compaixão pelos povos que perecem sem Deus, sem Cristo, que estão indo para o inferno porque não ouviram. E a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da verdade. A alegria da salvação é o combustível missionário, porque ela revela o valor infinito de Cristo. Se Cristo é o maior tesouro que encontramos, anunciá-lo não é um peso, é um privilégio. Essa que a igreja deve fazer. Há uma estimativa, segundo o Joshua Project, é um site da Junta Batista Americana, onde faz um levantamento de onde ainda temos povos não alcançados. Há uma estimativa de 7.000 povos ainda não alcançados. Eu creio que já sejam menos, pelas notícias que a gente tem recebido. Mas ainda há 7.000 povos, mais de 2 bilhões de pessoas, que não ouviram falar de Jesus. Não sabem, estão perecendo sem Cristo, sem luz. E a responsabilidade da igreja, avançar na proclamação. Então, queridos, mais do que o nosso alvo que deve ser cumprido e multiplicado, mais do que ações de levantamento de recursos, que nós possamos nos voltar para Cristo, aquecer novamente o nosso coração e falar: Senhor, eu vou ser um discípulo que faz discípulos. E eu quero dizer para você, queridos, que ser um missionário começa em Jerusalém. Antes de eu ir a Judéia, Samaria, confins da terra, eu preciso ter uma Jerusalém.
eu preciso de uma igreja local. E eu preciso de servir na minha igreja local. Eu costumo dizer lá na igreja que eu não envio para longe quem não é bênção perto. Se eu não sou bênção perto, eu não vou enviar para longe. Meu sonho é ir para a África. Você primeiro vai servir na igreja. Primeiro você vai servir o seu irmão. Primeiro você vai fazer discípulos aqui. E aí sim, nós vamos te enviar. Porque, queridos, quem não faz aqui não vai fazer longe. Quem não multiplica aqui não vai multiplicar longe. Essa ideia de quando eu chegar na África, aí eu falo, não vai fazer. Há uma grande escola aqui. Ó. Com certeza, o pastor está precisando de servos para servir, de pessoas para trabalhar, de casas para se abrirem, de pessoas para executar essa grande obra. Procure o pastor, fale com ele, se envolva nos ministérios, ore, busque ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, nos mostre o próximo passo que eu devo dar. Lucas 2, 10, 11 não é apenas uma narrativa natalina, é o anúncio de que Deus cumpre o que Ele prometeu. Do Éden a Belém, Deus foi fiel. E se Ele cumpriu a promessa da primeira vinda, Ele cumprirá a promessa da segunda vinda. A alegria da salvação ela é maravilhosa porque nasce da fidelidade de Deus e não da nossa. Ela transforma o coração humano. Ela marca a nossa história e ela sustenta a missão. A pergunta final não é se você conhece a história de Belém apenas. A pergunta que eu quero fazer para você e deixar para você essa noite é: você já recebeu essa alegria? Porque quando Cristo nasce no nosso coração, como falamos, o medo vai embora. A culpa é removida e a vida ganha novo sentido. E quando essa alegria começa a arder dentro de nós, nós vamos proclamá-la ao mundo. Nasceu o Salvador. E essa é a maior notícia de todos os tempos. Quero orar por você nesta noite. Aplique essa palavra no seu coração, com essa direção tão profunda de Deus. Se essa alegria, ela esmoreceu no seu coração, ela começou a se esfriar, ore, fala, Senhor, retire o medo. Talvez Deus já te chamou para algo maior, para que você realize algo. E eu posso falar com muita propriedade. Dê passos de fé. Quando nós colocamos o pé, Deus vai formando o caminho. Ele conhece o futuro. Ele sabe aonde você vai chegar. Eu digo muito lá para a minha equipe, que nós cristãos devemos estar com os pés levantados. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A qualquer momento, Deus pode falar para a minha família, chegou a hora, vai. Próximo passo, próximo passo. Talvez Deus esteja te chamando para um próximo passo e o medo está invadindo o seu coração. Volte-se para a palavra. Busque novamente a alegria da salvação. O primeiro amor, o dia da conversão, o dia que você queria contar para todo mundo, e até para o poste você disse, haja luz e houve luz. Porque Deus faz coisas extraordinárias. Eu quero orar por você nesta noite. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Pela alegria de salvação em Cristo Jesus. Não merecíamos, mas pela Tua misericórdia a graça nos alcançou. Favor imerecido. Não vem de nós, é dom de Deus. Obrigado, Senhor, por nos marcar pelo selo do Espírito Santo. Nos dá nova vida, nos dá esperança, nos dá propósito de caminhada. Não estamos aqui à toa. Não fomos colocados neste mundo, ó Pai, para viver para nós mesmos, mas para Te adorar e fazer o Seu nome conhecido. Deus, em nome de Jesus, haja com poder em nós, nesta igreja, na liderança, nos membros, para que continuem avançando, investindo, levantando novos obreiros para a Tua seara, missionários nacionais, missionários transculturais, que a alegria que hoje nós temos em dizer, somos filhos de Deus,
possa, ó Deus, irradiar em todas as nossas ações e chegaremos em lugares talvez que nunca imaginamos. O Senhor faz grandes coisas. Ah, Deus, seja exaltado, seja glorificado o seu nome. Usa-nos, ó Deus, joga fora todo medo, todo receio do próximo passo, em nome de Jesus. Nos dê visão, discernimento dos altos céus, para cumprirmos aquilo que o Senhor mesmo ordenou. Vão e anuncie as palavras deste evangelho. Ah, Senhor, a vitória está garantida. O que nos move agora é o poder do Espírito Santo para anunciar as boas novas de grande alegria. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela bênção de estar nesta casa de oração, proclamando a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor, pela receptividade, pelo esforço em me ter aqui com os irmãos. Foi um privilégio grande para mim. Aí volto com um coração alegre, agradecido em ter conhecido mais uma igreja do Senhor. Aprove o Senhor. Eu não costumo sair em março, que é o mês de missões, a igreja está, né, na campanha, mas orei, entendi que era para eu estar aqui com os irmãos e foi um grande privilégio estar com o pastor. Obrigado, pastor. Isso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu convido você a ficar de pé. Sei que talvez você esteja assustado aí, não é? Pelos rumores de chuva. Mas olha para mim. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus tem para a gente. Sabe aquela coisa de atentos mesmo? Sabe aquela coisa de a gente não se desviar? Então, ora ao Senhor agora, para que Ele lhe deixe acordado, atento, em cada domingo, de domingo a domingo, ouvindo a voz dEle. Os músicos podem vir, nós vamos ter a nossa cantina, mas é muito importante que você saiba que, para além da cantina, para além da nossa oferta missionária, esta mensagem que nós ouvimos nessa noite precisa ser para nós o combustível. A alegria é o combustível da missão. A alegria em Cristo. Eu vou guardar isso. A história da salvação é compatível, coaduna com a história da missão. Deus foi o primeiro missionário porque Ele foi quem enviou o seu Filho. Igreja, nós não temos escolha, a não ser fazer das nossas vidas ofertas ao Senhor. Meu Deus, obrigado pelo que o Senhor vem fazendo com a sua igreja. Mas eu creio de maneira muito própria que o Senhor ainda tem muito mais a fazer. Então nos mostre isso, nos revele isso. Nos desperte como igreja. Para que à luz do que ouvimos nesta noite, possamos tomar posição. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar cantando novamente a nossa música tema. E eu creio que Deus tem muita coisa a fazer.
nesses 2 meses aí de campanha. Glória a Deus, aleluia. Com alegria, né? Com alegria da salvação. Capaz de mudar a morte em vida, o choro e a alegria, até toda a terra alcançar. Aleluia! Cristo venceu, vivo está, aleluia! O eterno Rei vem nos buscar, aleluia! Nossa esperança, o Filho em breve voltará. Pra sempre, Pra sempre, e sempre, e sempre, pra sempre, pra sempre, Cristo vivo está. Pra sempre, pra sempre, e sempre, e sempre, pra sempre, pra sempre, o Senhor reinará. Pra sempre, pra sempre, e sempre, e sempre, pra sempre, pra sempre, vamos anunciar. Pra sempre, pra sempre, e sempre, e sempre, pra sempre, pra sempre, até Ele voltar. Aleluia! Cristo venceu, vivo está, aleluia! O eterno Rei vem nos buscar, aleluia! Nossa esperança, o Filho em breve voltará. Vamos estender as mãos, nossa fé compartilhar. Cristo é a resposta que o mundo aguarda.
aos filhos se manifestar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não esquece, as crianças não esqueçam de vir aqui pegar os nossos cofrinhos. E os irmãos estão liberados para estar ali comprando. Não vá embora sem comprar o seu hambúrguer. Você ouviu sobre coragem? Não tenha medo não, meu irmão. A chuva só vai cair quando Deus quiser.